Eu vou mostrar para vocês, para começar o vídeo, algumas capas do mundo inteiro. Vamos lá. Dá uma olhada nesses jornais ingleses aí. Em todos temos a figura do Pelé. Aí, obviamente, a gente está vendo alguns jornais esportivos. Da Inglaterra, da Espanha, da França, da Itália, dando o destaque ao Pelé. O Olé, também um jornal esportivo da Argentina, um país com o qual a gente tem uma gigantesca rivalidade no futebol, faz questão inclusive de colocar uma frase em português, tratando da tristeza que toma conta do Brasil e do mundo com a perda do Pelé. O The Wall Street Journal, um dos mais importantes jornais de economia do mundo, coloca Pelé na sua capa. Voltando para a Argentina, o Clarín, que não é um jornal esportivo, coloca Pelé na sua capa e o trata como lenda do futebol. E aí esse nosso giro vai até a Alemanha, podemos ir até a Rússia, onde Pelé também é capa, ao México, que o trata como imortal e lembra da inesquecível foto pós-título de 70 nos braços do povo no México, uma recordação muito forte para nós e para eles. Na Colômbia, Pelé é capa. No Panamá. E por aí vai. É um pequeno giro. Poderia ser muito maior esse giro, eu poderia fazer um vídeo só disso. Ah, tem mais, ó. Na Arábia Saudita, numa publicação de língua inglesa, mas que traz notícias da Arábia, do mundo árabe, Pelé também é capa. Enfim, eu tenho lido muita coisa em rede social desde ontem, muitos comentários de pessoas mais jovens, de pessoas que nunca se aprofundaram tanto na história do Pelé, e algumas dizem assim, nossa, o rei era grande, né? Por exemplo, a TNT Sports repostou um tweet da NASA, uma brincadeira que a NASA fez, uma homenagem ao Pelé, e aí você vê muita gente comentando, a TNT Sports tem uma audiência muito jovem, né? Uma faixa ali de 18 a 30 anos, muito grande na sua audiência. E aí tem uns caras que colocam assim, nossa, mas o Pelé era grande mesmo, né? Rapaz, o Pelé era gigante mesmo. Fichas caíram para muitas pessoas. Para muitos para muitos que nunca pesquisaram, quer dizer, muitos dentro desse universo jovem, mas poucos diante do que é a população mundial, que fique claro. Dentro de uma parcela, existia ali um grupo que achava, tem uma galera aí saudosista demais, que supervaloriza os feitos do Pelé, que infla números, estatísticas, que dá peso excessivo a tudo que foi conquistado numa era em que o futebol não era tão bom assim. Bons são os de hoje, bom é o futebol de hoje. Esses caras viajam falando de Pelé. E aí, quando esse pessoal tem de fato contato com a história, não acesso, contato, porque o acesso estava aí. Existe uma fartura de material no YouTube, no Google, né? Textos, vídeos, relatos, áudios, uma infinidade, apesar do Pelé viver numa época em que nem tudo era transmitido. Mas ainda assim, há uma riqueza de material sobre o Pelé, disponível gratuitamente, documentários, filmes, em diferentes plataformas, tá tudo aí. Mas na correria do dia a dia, eu sei, não é só falta de interesse, existe uma falta, uma parte disso aí justificada por uma preguiça, sabe? As pessoas gostam muito do que é resumido. Tem muita gente que gosta de receber as ideias já prontas de alguém em quem elas confiam e aí só repetem, né? Eu sei que existe isso. Então, tem gente que fala sem saber, de orelhada e nunca quis correr atrás.
E tem gente que também não vai pesquisar, se aprofundar, por causa da correria maluca que a gente vive. Cada um tem suas obrigações a cumprir, seus sonhos, suas metas e tal. Então, existe, tudo bem. Mas o material está aí. Então, muita gente, a partir da morte do Pelé, quando o noticiário ele é um bombardeio, ele é tomado pelo Pelé, as TVs ontem, do pouco que eu vi, né? Porque assim que sai o anúncio da morte do Pelé, eu saio direto para TNT Esportes, fico 3 horas e meia no ar, volto para casa, saio de lá, vou jantar alguma coisa, volto para casa, chego no fim da noite, ainda vejo um pouquinho da repercussão, mas na redação eu via, né, os canais, as outras emissoras e tal, e tudo parou. Tudo parou para o rei. E aí, quando essa cobertura fica gigante, os feitos são relembrados, são enaltecidos. Pessoas que conviveram com Pelé falam das suas experiências, destacam a grandeza de tudo aquilo que ele conquistou, o pioneirismo, a assombrosa capacidade técnica, a precocidade do Pelé, a personalidade. Tudo isso as pessoas vão vendo, vão ouvindo e vão, nossa, isso não era historinha do meu pai, do meu avô. Isso não era papo de gente de 80 anos que não admite que o novo sempre vem, né? Que é uma frase que eu uso, né? Uma frase de uma canção do Belchior, escrita por ele, imortalizada na voz da Elis Regina, e que eu já usei em narrações, né? Numa narração recente, para falar um pouco de uma passagem de bastão que estava começando a ocorrer de Neymar e Cristiano Ronaldo para uma nova geração, talvez de Mbappé, de Haaland e companhia. Então tá caindo a ficha para muita gente. Nossa, o que o Pelé fez foi muito grande. O Pelé foi muito diferente de tudo e todos. O Pelé era uma coisa assustadora. O Pelé era uma força da natureza. O Pelé transcendeu, o Pelé ultrapassou todas as barreiras do mundo numa época em que era tudo muito mais difícil. Numa época em que para você chegar ao outro lado do mundo, você precisava de fato atravessar o mundo. Hoje, a gente consegue ver os nossos ídolos, o nosso Pelé, que é o Messi, o Pelé dessa geração, e isso é outra coisa muito marcante também do que foi o Pelé e da grandeza do Pelé. Não há nada comparável ao Pelé, gente. O Pelé, ele virou, como na frase que eu lembrei do vídeo de ontem do jornalista Michel Lohans, é uma palavra que não tem significado em nenhum idioma do mundo, mas ela é compreendida dos quatro cantos porque ela é sinônimo de grandeza, é o maior, é o melhor. Quando as pessoas ouvem Pelé, elas automaticamente associam Pelé, o maior de todos. E aí isso vira referência, tipo acontece com algumas marcas que acabam até substituindo o nome do produto. Haste flexível virou o quê? Virou cotonete. Cópia virou cópia de papel, até cópia de documentos virou xerox. Sabe? E o melhor da sua área virou ser o Pelé. Então tem quem é o Pelé das artes? O Pelé da música, o Pelé do basquete, o Pelé do jornalismo, o Pelé dos nossos tempos é Lionel Messi. Isso não diminui em nada o Messi. Em absolutamente nada. E eu vou voltar no ponto de como era difícil chegar nos quatro cantos. Eu só fui para o outro caminho, mas não vou perder o fio, não. Isso não diminui em nada os feitos do Messi, pelo contrário. Ser o maior de uma era tecnológica, de uma era onde o futebol passou por uma grande transformação. É verdade que o futebol hoje, a tecnologia disponível, ela facilita mais a vida de quem disputa hoje o futebol do que era no passado. Claro que, desse ponto de vista, era mais difícil para o Pelé. Em compensação, hoje o estudo do jogo evoluiu. Então o jogo como estratégia, hoje ele é melhor do que era no passado. Eu não sei se ele é tecnicamente melhor, plasticamente, se ele é mais vistoso, se os jogadores são mais brilhantes, até porque eu acho que isso é muito subjetivo, essa coisa da beleza do futebol, do como ele te encanta. Mas é inegável que o estudo evoluiu, que o futebol hoje ele é muito mais raciocinado, pensado, projetado do que era antes. Então, você tem jogadores de uma qualidade técnica talvez não tão exuberante assim, mas que dentro de um contexto tático, eles se sobressaem, eles têm o seu potencial elevado. E no passado, a dependência técnica era muito maior.
só jogava quem era bom. Quer dizer, nas grandes, os top, as grandes seleções, os grandes clubes. É claro que tinha jogador ruim no passado, mas pega o que era o Santos da década de 60, pega o maior time de todos, que foi o Santos de Pelé, Doval, Mengável, Coutinho, Pelé, Pepe, por aí vai. Era só craque. Era só cara altamente desequilibrante. Então, eu sei que hoje existe essa dificuldade. Então, você dominar essa era, como o Messi dominou e como o Cristiano Ronaldo, junto com o Messi, também dominou em vários anos, dividiu esse protagonismo na década passada, isso ninguém vai apagar. Ah, porque o Cristiano não tem uma Copa do Mundo. Olha quantas Champions tem o Cristiano Ronaldo, olha quantas bolas de ouro, quantas artilharias. Chega assim, pelo amor de Deus. Foram os dois grandes nomes. Mas como o Messi era tecnicamente, eu estou falando do passado, que coisa, mas eles estão jogando ainda. Como o Messi é tecnicamente superior, ele tem um pouco mais de ferramentas que o Cristiano não tem, e ganhou uma Copa do Mundo, ele está num patamar acima, não cabe mais discussão sobre isso. Então ele foi o Pelé dos nossos tempos. Ele foi o 10, uma camisa que passou a ter o significado que tem depois do Pelé. Então, voltando àquele ponto, era muito mais difícil. Os feitos do Messi hoje, eles são vistos facilmente em qualquer aparelho desse aqui. Não precisa ser desse tamanho não, pode ser um menorzinho também, qualquer celularzinho que você está vendo. O Pelé, para ser visto, ele tinha que atravessar o mundo, ele tinha que rodar o planeta. Para o Pelé ser conhecido no Japão, ele tinha que ir lá, né? Para o Pelé ser conhecido na Tailândia, para o Pelé ser conhecido na Europa, e ele ia. Na África, quando ele parou uma guerra na Nigéria, por exemplo, em 1969, ele ia. E ele parava o país e ele arrastava multidões. As turnês do Santos na Europa eram jogos para mais de 100 mil pessoas assistindo. O Santos era uma grande atração. As pessoas iam ver o time do Pelé. Então o Pelé, ele ultrapassa, ele vira um cidadão do mundo. Pelé foi um dos maiores seres humanos já vistos, não é verdade? Basta ver essa repercussão de hoje que eu trouxe na abertura do vídeo. E ele chega a esse status numa era pré-internet, pré-televisão a cores. Quando ele ganha em 70 a gente já tem imagens a cores, em 58 e 62 a gente não tinha, numa era em que o rádio era o grande veículo, numa era em que as transmissões de rádio elas eram precárias do ponto de vista técnico. Você tem áudios aí de transmissões internacionais, né, com áudio variando, né, chegando ali por ondas curtas, quando você tem toda a influência ali da onda batendo na ionosfera e tal, a onda sobe, desce, o áudio vem e vai. Era assim. E o Pelé, nesse contexto, foi o Pelé. Foi o cara gigante que sempre foi. Há números. Eu estou vendo vários levantamentos interessantíssimos que estão sendo feitos na internet. Vários. E eu fico muito feliz que isso aconteça, porque é mais um momento de queda de ficha para muita gente, né? Eu estou vendo aqui, por exemplo, o Visual Game, é um perfil no Twitter que acompanha estatísticas, que traz dados sobre futebol, e eles fizeram lá uma thread, uma sequência, um fio, só de números do Pelé, só de feitos do Pelé, de coisas impressionantes que o Pelé fez ao longo da carreira. Eu vou colocar algumas na tela aí. Por exemplo, a contribuição para gols na carreira do Pelé antes dos 24 anos de idade, antes dele atingir os 24 anos de idade. Dá uma olhada nesse gráfico. Ele está bem à frente do segundo colocado, que foi o Puskás, e de tantos outros nomes que a gente hoje vê se destacarem no futebol mundial. É uma coisa simplesmente inacreditável, né? Inacreditável. Tem mais. O Santos fez vários amistosos na Europa, como eu acabei de citar, com mais de 100 mil pessoas e tal. Eram jogos que aconteciam a cada 3 dias, né? Era um volume insano, como o Visual Game diz aí. E aí, nesses jogos, o Pelé, Pelé só fazia gol no time dos jornaleiros da Rua Augusta. Tá bom, então você quer acreditar nisso? Vamos lá. Nas excursões do Santos pela Europa, o Pelé fez 41 gols em 38 jogos contra times italianos, 13 gols em 9 jogos contra equipes portuguesas, 9 gols em 14 jogos contra times espanhóis, 29 gols em 19 jogos contra times da Alemanha,
9 gols em 8 jogos contra ingleses, 11 gols em 9 jogos contra times franceses e 32 gols em 33 jogos contra times de outros países. O Visual Game fez um recorte de jogos grandes. Se você pegar apenas os números do Pelé de grandes jogos, né, o que eles chamam lá de big games, que são finais, são grandes torneios internacionais, torneios do clube, jogos contra as 10 principais nações do mundo. Nesse recorte, 79 jogos, 75 gols, 51 assistências. E ele diz aqui assim, não tinha time no mundo, não tinha local do mundo, não tinha time no mundo que pudesse parar o Pelé. E é verdade. Aliás, falando em parar o Pelé, o The New York Times, num artigo publicado em 1975, descobriu que o Pelé podia correr 100 metros em 11 segundos e tinha uma frequência cardíaca 39% menor que a frequência média dos atletas. 11 segundos em 1975. Basta ver como evoluiu a fisiologia, a preparação esportiva, como essa marca foi baixada dos 10. Inclusive, hoje a gente tem o recorde que está vigorando dos 100 metros rasos, pertence ao Usain Bolt, de 9,58. O Pelé corria 11 em 1975. O Bolt estabeleceu essa marca em 2009. Impressionante. Impressionante o que era o Pelé também como atleta, não à toa ele foi eleito o atleta do século. Aliás, falar em eleição, mais uma que está na tela aí. A France Football, ela fez uma votação. A France Football é a revista que premia, que confere o prêmio Bola de Ouro ao melhor jogador da temporada, né? Benzema acabou de ganhar nesse ano de 2022. A France Football fez uma votação para o jogador do século, perguntou a cada vencedor da Bola de Ouro quem eles achavam que era o melhor jogador do século XX. Quem vocês acham que venceu? Pelé. E assim, de lavada, confortavelmente, como diz o @visualgame. Aliás, a France Football corrigiu o que seria um erro histórico. Ela publicou uma reavaliação da Bola de Ouro porque os sul-americanos não conquistavam, não concorriam ao prêmio. Então, quem teria vencido se os sul-americanos pudessem ter concorrido, ter conquistado a Bola de Ouro antes de 1995? E na avaliação da France Football, de uma equipe de especialistas lá reunida pela empresa, pela revista, Pelé teria vencido em 7 ocasiões, empatando com o Lionel Messi, o mesmo número que tem Lionel Messi hoje. Um pouquinho do que foi o Pelé. Esse vídeo tá grande. Eu já percebi que ele tá enorme e ele poderia ter ficado muito maior. Porque falar sobre Pelé é algo que não se esgota. A gente pode olhar por vários ângulos, a gente pode ter várias métricas, a gente pode falar com o coração, a gente pode falar com o racional, a gente pode escolher o caminho que a gente quiser. Em todos, só na carreira do Pelé, o atleta Pelé, o esportista Pelé, a figura emblemática Pelé, sob todos os pontos de vista, é incomparável. Pelé não tinha deficiências, o atleta Pelé. Qual era a falha, qual era a fragilidade, qual era o defeito do Pelé? Ele era perfeito como atleta. 1.283 gols, 5 títulos mundiais, uma legião de fãs pelo mundo, um dos maiores seres humanos que já passaram nessa terra. Com seus erros também, tá? E aí quando eu falo do ser humano, eu transcendo a figura do atleta. Com seus erros, sem dúvida. Como todos nós. Muita gente é juiz de internet, muita gente aponta o dedo. Eu sei de parte das histórias da vida pessoal do Pelé. Nunca saberemos a fundo todas as histórias, jamais. Então eu nunca vou dizer quem é certo, quem é errado. As histórias da vida pessoal do Pelé, elas dizem respeito a ele, a família diziam respeito a ele, dizem respeito à família, não nos cabem. O Pelé certamente teve as suas falhas, Pelé cometeu erros de avaliação, de projeções,
Ainda não aconteceu de uma seleção africana chegar ao topo do mundo. Teve aquela previsão da Colômbia nos anos 90, que também não se confirmou. Mas caramba, era o Pelé. O Pelé podia falar sobre futebol a hora que ele quisesse, ele podia errar a avaliação, a projeção dele a hora que ele quisesse. Ele era o Pelé, ele podia. Sobre futebol, sobre esse assunto, não havia autoridade maior viva nesse mundo do que o Rei Pelé. A gente tinha que parar para ouvir mesmo, a gente tinha que colocar o microfone pro Pelé e aprender e absorver. Que bom, aqueles que curtiram, que viram o Pelé no estádio, que privilégio, que emoção que deve ser relembrar tudo aquilo. Eu queria ter vivido isso, mas que bom que eu tenho acesso à história, que eu tenho acesso aos dados, aos relatos, aos áudios, aos vídeos. Eu sei quem foi Pelé, você sabe, o mundo sabe. E o vídeo termina aqui. Seguiremos rendendo as nossas homenagens. Abraço, pessoal.